Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente vai começar daqui a pouquinho a nossa live, né, sobre câncer de mama, aproveitando o Outubro Rosa para conscientizar o pessoal em relação a esse problema tão grave que acomete muitas mulheres no Brasil, homens e mulheres, né, em sua maioria mulheres. Eu estou aqui com a Luísa Abreu. Bom dia. Ela é enfermeira, mestre em enfermagem. Ela trabalha para a Jocatec, que é a nossa intermediadora entre a Webidia e a Sul América, que fornece o nosso plano de saúde, assistência médica e dental. A gente vai dar um tempinho aí para vocês entrarem. Enquanto isso, a gente vai preparar uma dinâmica aqui já para quebrar um pouquinho de gelo, para daqui a pouquinho a gente começar a falar sobre esse assunto importante, tá bom? Pode começar. Então, gente, bom dia. Meu nome é Luíse. Vou me apresentar primeiro. Eu sou formada pela UF, em bacharel e licenciatura, e em mestre em enfermagem pela UERJ. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto muito importante, que é a prevenção do câncer de mama e a promoção da saúde através desse tema também. E antes de começarmos a falar exatamente sobre a palestra, também queria agradecer por esse momento, que é muito importante, porque a gente está promovendo saúde e falando sobre esse assunto que acomete muitas brasileiras e é o segundo câncer que acomete mais as brasileiras aqui, e com uma relevância maior no estado do Rio. Então, a gente vai começar com a nossa dinâmica. Eu vou pedir para você pegar um post-it ou qualquer papel que esteja aí perto de você, vou pedir para você listar 5 prioridades, 5 pessoas que são prioridades na sua vida nesse momento. Enquanto vocês vão escrevendo, a gente espera também para as pessoas entrarem na live. Isso. Oi, pessoal. Voltando aqui, só para explicar um pouquinho para vocês, eu sou a Gabriele Santos, eu sou do time de Desenvolvimento Humano e Organizacional, que é liderado pela Alessandra Tomazini. Eu trabalho na área de comunicação interna aqui no Rio de Janeiro. E a gente está muito feliz de poder promover esse momento na Webidia de conscientização sobre esse assunto. Espero que isso se torne uma referência para a gente na empresa, né, que a gente consiga manter esse padrão de autocuidado com a saúde, promovendo mais ações, e junto com vocês levando esse assunto cada vez mais a sério, né, que a gente possa ter um autocuidado cada vez maior. Hoje a gente vai falar sobre os seguintes assuntos, né, Luísa? Autocuidado, diagnóstico e tratamento, fatores de risco, prevenção, recomendações, sinais e sintomas. Eu quero agradecer, né, pela parceria com a Jocatec, com a Sul América, a disponibilidade da Luísa estar aqui com a gente falando sobre esse assunto. Ela é especialista na área, tem um vasto conhecimento para compartilhar aí com a gente. Espero que isso traga bastante valor para a Webidia, que a gente consiga, né, manter esse padrão de cuidado. Vamos lá? Ela vai dar continuidade à dinâmica aqui com vocês. Então, após esse período, eu queria que vocês me dissessem se vocês colocaram nessas 5 pessoas que são prioridades, você mesmo. Será que você se listou entre as pessoas que são prioridades na sua vida? Então, eu queria que a gente pensasse nisso, porque para a gente cuidar da nossa saúde, para promover o nosso autocuidado e prevenção de algumas doenças, a gente tem que focar também na nossa vida, em nós mesmos. E muitas vezes nós priorizamos outras pessoas e esquecemos de nos cuidar, de priorizar a nós mesmos. Então, após essa reflexão, vamos começar a falar sobre a prevenção do câncer de mama, que, como eu disse, é o segundo câncer que acomete mais as brasileiras. A cada 100 mil mulheres, 56 terá câncer de mama. E o Rio de Janeiro é o estado com maior incidência de câncer de mama, aproximadamente 69%, e com maior mortalidade, 19% aproximadamente. Isso tem a ver com os hábitos de vida das cariocas. E 1% dos homens podem ter câncer de mama. Apesar de 99% das pessoas acometidas por câncer de mama serem mulheres, 1% são os homens, porém com uma forma mais agressiva do câncer de mama. Então, os homens não podem ser esquecidos. E do número de mortes, que são cerca de 16.927, 203 são homens. Então, daí a relevância
do autocuidado dos homens também, que muitas vezes esquecem que podem ser acometidos pelo câncer de mama. E a gente vai falar agora sobre alguns fatores de risco. Os fatores de risco podem compreender fatores ambientais e comportamentais, que são aqueles fatores que podem ser modificados com a nossa rotina. Então, obesidade, sobrepeso, principalmente após a menopausa, mas ao longo da vida, o fato da pessoa acumular o sobrepeso pode também ocasionar outros tipos de câncer. O sedentarismo, a inatividade física, o consumo de bebidas alcoólicas ou tabagismo também, e a exposição frequente a radiações ionizantes, que é, no caso, o raio-x. Esses fatores, eles podem ser modificados. E é muito importante frisar que 80% dos cânceres de mama, eles são esporádicos, ou seja, eles acometem pessoas que não têm histórico familiar ou genético. Agora a gente vai falar também sobre os fatores de risco relacionados à história reprodutiva e hormonal. Aquelas mulheres que tiveram a primeira menstruação antes dos 12 anos, cada vez mais as mulheres têm menstruado mais cedo e entrado na menopausa mais tarde, e esse período inteiro que a mulher fica exposta aos estrógenos, eles podem provocar, sim, o aparecimento de tumores. A mulher não ter tido filhos, porque quando a mulher não tem filhos, normalmente ela não entra em amamentação, e a amamentação ela é um fator de proteção para o câncer de mama, porque esfolia as células mamárias e promove a sua renovação. A primeira gravidez, também após os 30 anos, é um fator de risco. Parar de menstruar só após os 55 anos. O uso de contraceptivos hormonais. Os contraceptivos hormonais também liberam na nossa corrente sanguínea estrógenos. E, como eu disse, eles podem provocar aparecimento de tumores. Então, o ideal é que, hoje em dia, a gente recorra a contraceptivos não hormonais. Ter feito reposição hormonal após a menopausa, principalmente se for por mais de 5 anos exposta aos estrógenos, principalmente após a menopausa. Também existem os fatores genéticos e hereditários, ou seja, se você tem algum familiar de primeiro grau que teve câncer de ovário ou câncer de mama bilateral, ou algum homem com câncer de mama, principalmente antes dos 50 anos, você é uma pessoa que está nesse grupo de risco. E também pessoas que têm aquela alteração genética nos genes BRCA1 e BRCA2, que foi o caso da Angelina Jolie. Ela tinha a alteração genética e ela também tinha os parentes de primeiro grau que tiveram câncer de mama, no caso a mãe e a irmã. Por isso ela fez aquela prevenção com todo cuidado por causa desse tipo de história familiar. Então, diante desses fatores de risco que a gente apresentou, como nós podemos nos prevenir? 30% dos cânceres de mama, daqueles que nós falamos, eles podem ser evitados com hábitos saudáveis. Então, praticar atividade física, alimentar-se de forma saudável, isso vai reduzir o sobrepeso e a obesidade. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, evitar hormônios sintéticos, anticoncepcional, a reposição hormonal. Amamentar é um fator de proteção. Então, hoje em dia, as mulheres elas têm cada vez mais tido filhos mais tarde e amamentado menos. Então, isso também é um fator de risco que tem se apresentado na população. E conhecer o próprio corpo, ou seja, se tocar, conhecer a sua pele, conhecer o tônus das suas mamas, como é a sua pele, se ela tem alguma alteração, porque caso apareça alguma coisa, você já se conhece e é mais fácil você ter algum diagnóstico com um autoexame. E quais são as recomendações? Então, a gente tem algumas recomendações e alguns protocolos que são diferenciados. Existe o protocolo do Ministério da Saúde e também existe o protocolo da Sociedade Brasileira de Mastologia. Então, o protocolo do Ministério da Saúde é esse que eu vou apresentar para vocês, que é para mulheres a partir de 40 anos, que devem fazer anualmente um exame clínico, ou seja, procurar um médico para fazer um exame clínico das mamas. O seu ginecologista ou mastologista, ele irá fazer o exame das suas mamas anualmente. No caso da Sociedade Brasileira de Mastologia, eles recomendam que a partir dos 40 anos seja feita uma mamografia anual. E o Ministério da Saúde recomenda que sejam feitas mamografias em mulheres a partir dos 50 anos até os 69 anos, com baixo risco, ou seja, aquelas que não têm
um parente de primeiro grau com história de câncer de mama, e devem realizar a mamografia a cada 2 anos. Então, depende muito do médico que você vai procurar, qual o protocolo que ele vai escolher para fazer o seu acompanhamento, o seu rastreio. Então, mulheres que têm um alto risco, que têm, no caso, como eu disse, os parentes de primeiro grau que apresentaram câncer de mama antes dos 50 anos, elas têm um tratamento individualizado. Então, o médico vai provavelmente pedir mamografias de rastreio mais precocemente, ou também ultrassonografias. A exposição ao raio-x também é um fator de risco, como a gente já falou, por isso o Ministério da Saúde ele preconiza a mamografia que emite raio-x a partir dos 50 anos. Então, a gente precisa se conhecer e se cuidar, porque a grande maioria dos diagnósticos feitos de câncer de mama são feitos através do autoexame, aquela mulher que se toca e ela sente um nódulo e assim procura um médico. Existem algumas pesquisas que falam de 53% até 90% de mulheres que sentem o nódulo e procuram ajuda. Então, o autoexame das mamas ele já foi preconizado durante muitos anos como a principal maneira de diagnóstico. Porém, hoje em dia, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Mastologia não preconiza mais o autoexame como principal maneira de diagnóstico, porque muitas mulheres elas se baseavam apenas no autoexame e não procuravam um médico anualmente para poder fazer a mamografia ou a ultrassonografia. Então, quando elas sentiam aquele nódulo, já era um nódulo maior, às vezes de 3 centímetros, porque nós não conseguimos palpar nódulos menores de 1 centímetro, e mamas muito densas também são mais difíceis de palpar nódulos. Então, quando elas procuravam, já era um nódulo com um tamanho considerável. Então, hoje em dia não é preconizado como era, mas nós não vamos deixar de nos tocar e fazer o autoexame, porque também é uma vigilância que a gente faz com o nosso corpo. Então, quando eu devo fazer o autoexame? Quando eu me sentir à vontade. Por exemplo, no banheiro, quando você está com o corpo ensaboado, é um momento legal para você fazer o seu autoexame. Quando você estiver trocando de roupa, olhar-se no espelho, averiguar como é que estão as suas mamas, se houve alguma alteração na pele, no formato. Então, o autoconhecimento das suas mamas é a chave para que você veja alguma alteração que apareça. E aí a gente pode ver, eu não sei se está aparecendo para eles aqui atrás, a gente pode ver como fazer esse autoexame. Então, observar com os braços caídos primeiro, se há alguma alteração das mamas, observar com os braços levantados, observar com as mãos na cintura, porque nesse momento você faz o movimento do seu corpo e se houver alguma retração nas mamas, alguma alteração, você consegue identificar com esses movimentos. E a posição para fazer o autoexame é sempre com o braço levantado, com a mão atrás da nuca, e aí você vai palpando o pescoço, descendo nessa direção, palpando as axilas, porque nessas regiões podem aparecer nódulos, não só nas mamas podem aparecer nódulos, mas nessas regiões. Então, você vai fazendo toda a palpação de dentro para fora, de fora para dentro, em região, num momento circular, mas também reto, você vai fazer em todas as direções. E é muito importante também que você verifique o seu mamilo. Eu vou pegar aqui rapidinho a mama para poder mostrar para vocês. Essa mama aqui é uma maquetezinha de mama. E aí você vai fazer, nesse movimento aqui, o autoexame das mamas. Você vai palpando para identificar algum nódulo que possa aparecer e você vai verificar se sai algum líquido, fazendo assim, espremendo o mamilo para ver se sai algum líquido sanguinolento ou translúcido, que pode ser um sinal de alerta. Verificar se o mamilo que antes era protuso, ele ficou invertido, ou era invertido e ficou protuso. Qualquer alteração na mama, na pele da sua mama, pode indicar um sinal de alerta. Então, é importante ficar atento a isso. Então, como eu disse, existem sinais e sintomas de alerta. O nódulo, ele é o sinal mais conhecido e ele normalmente é fixo e geralmente indolor. Esses nódulos que são doloridos, normalmente eles não são
tumores relacionados ao câncer de mama. É importante também que a gente verifique a pele da mama, se ela está avermelhada, retraída, ou com alguns furinhos na pele, lembra uma celulite, a gente chama de casca de laranja. E alterações do bico do peito, né? Como eu disse, se está protuso, invertido, se houve alguma alteração, pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço e saída espontânea de líquido anormal pelos mamilos. É importante também que o autoexame não seja realizado no período menstrual, porque a gente está com a mama mais sensível e aí você pode acabar sentindo dor e algumas glândulas também estão aumentadas, você pode acabar se confundindo. Então, como eu disse, sinais e sintomas de alerta, coloquei aqui algumas imagens só para a gente destacar: irregularidades ou retrações na pele da mama, um inchaço em uma mama só, e a mama semelhante à casca de laranja, com aqueles furinhos, a saída do líquido, como eu falei, descamação, dor, a inversão do mamilo. Aqui eu coloquei algumas mamas para a gente observar, que algumas ficam avermelhadas, com um edema, que é um inchaço, a pele retraída. A gente tem uma aqui que também tem aparecimento da casca de laranja. Em toda essa região que tem os linfonodos, a nossa região linfática, elas podem aparecer nódulos nessa região também. E como é feito o diagnóstico e tratamento? O diagnóstico ele é feito através de uma consulta clínica, exame clínico, em que, a partir da palpação que o médico fizer para poder conferir realmente se existe um nódulo, ele também pode solicitar exames, como mamografia ou sonografia, que são os mais comuns, ou ressonância em alguns casos mais específicos. Para a confirmação diagnóstica, normalmente é pedido uma biópsia, que é feita uma punção daquele nódulo, ou em casos que o médico, com certeza, ele tem aquela chance de ser um nódulo maligno, ele faz a retirada do nódulo por meio da cirurgia e então leva para a biópsia para realmente ter certeza se aquelas células eram cancerígenas. Então, pode ser do estágio 1 ao 4. É estadiamento que a gente chama. Então, a gente tem estadiamento 1 ao 4 do tumor e o 4 já é a metástase. E o tratamento ele pode incluir a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, a hormonioterapia e a terapia biológica. E aí, cada tratamento será escolhido de acordo com o estadiamento do tumor. Então, é importante que a gente se conheça o próprio corpo, se olhe no espelho, se toque, se cuide para que a gente possa se prevenir da melhor maneira. E agora a gente vai falar sobre a promoção do autocuidado. Então, o autocuidado, ele é importante para que a gente possa prevenir não só o câncer de mama, mas outras doenças que podem aparecer advindas do estresse crônico. Então, eu trouxe aqui um artigo científico de 2015 que fala que o estresse psicológico crônico ele tem um impacto no desenvolvimento da neoplasia mamária agressiva. O que é isso? É o câncer de mama. E o câncer de mama mais agressivo. Então, esse estudo, ele demonstra que mulheres que são expostas a um estresse psicológico crônico, muitas vezes até no início da infância, ou a perda de algum ente querido, ou o desemprego, alguma coisa que tenha estressado essa mulher por longos períodos, ela está bem relacionada à produção de cortisol, que é um hormônio, que é o hormônio do estresse. O cortisol ele faz o acúmulo de lipídios no nosso corpo, leva ao sobrepeso e leva a um fator de risco importante para o aparecimento do câncer de mama. Então, é importante que a gente, a partir desse momento, comece a decidir atividades que possam afastar o estresse e possam promover o bem-estar. Porque promovendo o bem-estar, a gente consegue afastar esse fator de risco importante, que é o estresse crônico. Então, separar tempo para atividades que você gosta. Existem alguns hormônios e neurotransmissores muito famosos, que são a endorfina e a serotonina. Elas são liberadas nesse momento em que você assiste um filme de drama, principalmente, em que você libera muitas emoções, ou quando você para fazer alguma atividade que você gosta, ler um livro, uma atividade física, trabalhos manuais. Conhecer o seu corpo é importante para que você perceba qualquer alteração. Aqui a gente inclui, inclusive, o autoexame.
Priorizar a boa qualidade do sono, porque muitas vezes nós estamos expostos ao computador e celular, que aquela luz, ela interrompe a produção de melatonina, que é um hormônio muito importante para a regulação do nosso sono, e isso altera todo o nosso ciclo circadiano, que é o ciclo que controla o dia e a noite, e a produção dos hormônios que são produzidos para o dia e para a noite. Então, é importante que a gente desligue o celular, não deixe o celular perto do nosso rosto no momento de dormir, ou o computador, ou qualquer atividade que emita luz e bloqueie a produção de melatonina. Fazer atividades físicas, porque nesse momento nós também produzimos hormônios e neurotransmissores importantes, como a endorfina, que dá um prazer, alivia dores, inclusive físicas, e a serotonina, que está presente, na verdade, está ausente em pessoas que estão com depressão, por exemplo. Então, pessoas que estão tristes, com uma baixa autoestima, depressão, elas têm problema na recaptação de serotonina. Então, é importante que a gente faça atividades físicas, não só para prevenir a obesidade, o acúmulo do peso, de lipídios, mas também para produzir esses hormônios que são protetores contra o nosso estresse psicológico. Abandonar o tabagismo, que é um fator de risco não só para o aparecimento do câncer de mama, mas para o aparecimento do câncer mais importante que acomete mais os brasileiros, que é o câncer de pulmão, traqueia e brônquios. Então, é importante que a gente abandone o tabagismo, que não só provoca câncer, mas outras doenças. Priorizar uma alimentação saudável, porque quando a gente se alimenta de maneira saudável, a gente também controla o nosso peso. E o fast food, apesar de ser um alimento muito saboroso, ele tem, algumas pesquisas mostram que ele tem um conservante que é derivado do petróleo. Então, é uma substância química altamente tóxica e que pode, sim, alterar a regulação das nossas células e provocar células tumorais. Fazer semanalmente atividades que promovam o bem-estar emocional, físico e mental, porque nesse momento nós, mais uma vez, produzimos serotonina, ocitocina e endorfina, além de reduzir o nosso estresse psicológico. E fazer consultas clínicas periódicas de prevenção. Então, é importante que a gente preconize as nossas consultas anuais, tanto para exame clínico das mamas, quanto para preventivo, para prevenir o câncer de colo de útero, que é o 6º câncer que acomete mais as brasileiras, porque o câncer de colo de útero ele é muito silencioso. Então, somente com as consultas anuais de preventivo é que a gente consegue detectar precocemente o aparecimento dos tumores de câncer de colo de útero. Obrigada. Isso aí, a gente vai responder as questões que aparecerem e a gente vai disponibilizar um QR Code com o conteúdo da palestra também para que vocês possam acessar. Vamos lá, pessoal. Como a Luísa falou, esse material vai ficar disponível para vocês. Eu vou enviar esse QR Code, então se vocês quiserem consultar alguma coisa depois, fiquem tranquilos que vocês terão acesso. Essa live também vai ficar salva no Facebook Workplace. Compartilhem com quem não conseguiu ver, revejam se for o caso e vamos espalhar essas informações super importantes. A gente já tem algumas perguntas aqui, mas podem ir fazendo enquanto a gente responde essas primeiras, tá bom? Vamos lá? A Tatiane perguntou: antes dos 40 anos, o que deve ser feito para verificar se estou com câncer de mama? Apenas o autoexame? E como fazer o autoexame? Então, antes dos 40 anos, se você tem algum risco habitual, sua irmã, ou sua mãe, ou seu irmão, alguém apresentou câncer de mama ou de ovário, ou um homem com câncer de mama, você é uma pessoa que está incluída no grupo de risco. Então, sim, você vai realizar exames antes dos 40 anos. Normalmente, os médicos que têm essa suspeita, eles solicitam a ultrassonografia, que é um exame que tem um risco menor, porque não emite o raio-x. Então, você pode sim fazer uma ultrassonografia, mas depende muito do protocolo que o seu médico escolher.
Mas o autoexame, sim, ele é preconizado para que você faça e descubra qualquer alteração na mama, tanto de pele quanto que você sinta pelo tato, palpando, é importante que você procure o médico. Tinha uma outra pergunta embaixo? Tem uma outra pergunta aqui. Aliás, a Tatiane disse que não sabia sobre esse fato de evitar o autoexame no período menstrual, por isso que é importante a gente ter informação de alguém especializado e estar sempre buscando mais Porque informação. as mamas ficam muito doloridas em muitas mulheres. Então, não é o momento ideal para você sentir se existe algum nódulo por causa disso. Ficam mais sensíveis. Algumas mulheres ficam até com as glândulas mais aumentadas. Uhum. Patrícia Belloni. Piercing no mamilo pode ser um fator de risco? Não. Nem piercing, nem o bojo do sutiã com aquele ferro também. É tudo mito. Não é um fator de risco. Que bom, né? Temos uma pergunta de um homem. Bem-vinda, né? É interessante que os homens estejam ligados nessas informações. Muita gente acredita que o câncer de mama não acomete os homens, mas isso é uma informação incorreta, né? Isso. Eles são acometidos, embora com uma menor incidência, todo mundo tem que ficar ligado, até para conscientizar as outras mulheres e promover esse cuidado. O Douglas perguntou: se após o autoexame eu detectar alguma situação anormal, qual especialista devo procurar? Você pode procurar, no caso do homem, um mastologista. Se você não tiver certeza, ficar na dúvida, você pode procurar um clínico, que normalmente os médicos homens eles têm mais resistência de procurar esses médicos que são mais comuns as mulheres, ginecologista e mastologista. Você pode procurar um clínico e ele te encaminhar um mastologista. Mas sim, você pode procurar diretamente um mastologista. Ele não é médico só de mulher. Fernanda Cavalcante. Imagino que durante a amamentação também seja complicado perceber pelo autoexame. Algum cuidado especial nessa época? Sim, é mais difícil, sim, porque as mamas estão mais densas. O ideal é que você continue fazendo as suas consultas anualmente. Você pode amamentar, às vezes, por mais de um ano. O Ministério da Saúde preconiza até 2 anos de amamentação. Então, nesse período que você estiver amamentando, não deixe de ir ao ginecologista, porque nesse momento você tem um profissional especializado que ele pode sim palpar as suas mamas e talvez até sentir alguma alteração. Uhum. Então, é ideal que você não deixe de procurar o médico nesse período. Às vezes a mãe fica ali atarefada e esquece de se cuidar. Por isso que a gente falou lá no início, não esquecer de se cuidar. Porque nesse período é muito difícil mesmo a mulher sentir alguma alteração na mama. Então, é ideal procurar o médico. É bom manter esse contato com o médico, Sim. Independente da fase que a mulher está vivendo, né? Exatamente. Até antes da faixa etária de risco. Sim, porque a gente sabe que normalmente quando é feito o preventivo, o médico aproveita para fazer o exame clínico das mamas. Então, quando você faz, é ideal que você também pergunte ao médico. Se ele não fez o autoexame, aproveita que está fazendo preventivo, solicita ao médico que também faça o exame clínico das mamas. É isso aí. Aproveitem nosso plano da Sul América, que é muito bom, e a gente tem liberdade para manter esse contato com o médico. Vamos para mais uma pergunta. A minha avó já teve câncer de mama, a minha mãe nunca teve. Eu estou dentro do grupo de risco? Como é que é essa questão de hereditariedade? Não necessariamente, porque a avó, ela já não é aqueles parentes mais chegados, né? Ela já é um parente. Mas a sua mãe, ela provavelmente tem que fazer o rastreio, porque ela é filha da sua avó, que teve o câncer de mama. E eu não sei, ela não disse quantos anos tem, né? Não, posso perguntar. Mas sim, o ideal é que você faça continuamente essa consulta clínica. Não necessariamente você está incluída no grupo de risco, mas sim o médico ele vai estar mais atento, porque você teve uma avó com câncer de mama. Não é o grupo de risco, mas também não é uma pessoa que ele vai deixar, talvez, para fazer a mamografia só com 50 anos. Provavelmente você vai começar a fazer aos 40. Sim. Tem uma pergunta interessante aqui sobre prevenção. Mindfulness, que é a prática de concentração, meditação e musculação, ajudam na prevenção? Ajudam muito. Porque a meditação, ela vai produzir alguns hormônios e neurotransmissores que a gente citou, a ocitocina, a endorfina. A meditação produz alguns hormônios importantes que são preventivos do estresse. E ela falou musculação, né? E a musculação também auxilia na atividade física
na redução do peso. A gente sabe que os aeróbicos são melhores, mas a musculação também auxilia. Vamos nos exercitar, gente. O exercício físico ele é muito importante para a prevenção de diversas doenças. Exatamente. Inclusive, foi descoberto há pouco tempo que a doença de Alzheimer, o maior fator de prevenção é a atividade física. Não só aquela atividade de leitura, exercício mental, mas atividade física, principalmente. O corpo está completamente ligado à mente, Isso, né? Não dá completamente. para deixar para lá. Sobre aquela questão da hereditariedade, a Natália, ela tem 22 anos, a mãe tem 52 e a avó tem 75. Então, provavelmente a sua mãe já faz esse acompanhamento, esse rastreio. Deveria, né? Com certeza ela deveria fazer. E você, provavelmente, o médico não vai solicitar uma mamografia. Provavelmente, se ele ficar na dúvida, ele solicite uma ultrassonografia para você. Raramente é solicitado uma mamografia para você que é tão jovem. É interessante você falar sobre ultrassonografia, porque a gente tem uma pergunta aqui. Mamografia ou ultrassonografia? Qual o mais eficaz para detectar qualquer possível câncer ou nódulo? Não tem relação de eficácia, mas sim direcionamento. Por exemplo, se você tem uma mama que é difícil, homens, por exemplo, que não tem uma mama com gordura, né? Que o caso das mulheres, as nossas mamas são preenchidas por glândulas e gordura. O homem tem menos gordura. Vai ser difícil colocar na aparelho de mamografia. São priorizadas as ultrassonografias. Como a mamografia, ela emite radiação raio-x, ela não é tão preconizada para pessoas mais jovens. A ultrassonografia, sim, porque ela não emite raio-x. Ela trabalha com outras emissões de frequência, né? Então, a ultrassonografia ela é preferida por pessoas mais jovens, pessoas que não têm esse histórico de câncer de mama na família. É uma questão mais prática, né? É questão prática mesmo, do que o médico vai solicitar, e a mamografia ela é mais para aquele grupo ali, que fica entre 40 e 69 anos, ou 50 e 69 anos. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente vai continuar falando aqui um pouquinho. Enquanto isso, vocês ainda podem comentar, tá? Que eu estou acompanhando. Mas a gente vai ter um contato posterior, então eu vou disponibilizar meu e-mail para vocês, é gabriele.santos, eu vou deixar aqui nos comentários. Então, se vocês quiserem surgir alguma dúvida depois, quiserem entrar em algum assunto mais específico, mandem um e-mail para mim, a gente conversa com a Luísa e a gente dá esse retorno para vocês, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez por essa parceria, pela disponibilidade dela estar aqui com a gente compartilhando sobre esse assunto importante, trazer um conteúdo bem plausível para a gente, tem todo o material aí preparado para a gente se informar mais sobre esse assunto. Agradecer a você pela parceria com o Geocatec, você leve, por favor, nossos agradecimentos. A Sul América, né, que está sempre trazendo esse serviço de qualidade para a gente. Usem o plano, é importante manter a saúde em dia, prevenir as coisas, né, é melhor do que remediar. Isso. Eu quero falar com vocês que o nosso time de desenvolvimento humano e organizacional está preparado para receber sugestões e dicas. A gente está aberto para conversa, para a gente continuar promovendo esse tipo de ação na empresa e levando esse assunto de saúde a um nível mais elevado. Aqui no Rio, vocês podem falar comigo, Gabriele, ou com a Alessandra Tomazini, que é a nossa líder. Em São Paulo, a gente tem o Douglas Juliano e a Natália Fernandes. A gente está super disponível para conversar e ouvir as sugestões de vocês, as dicas e as necessidades da empresa. Se tiver algum assunto que a gente precise falar, só comentar com a gente coloca esse assunto para frente, tá bom? Muito obrigada pela audiência de vocês. Compartilhem esse link para que o pessoal possa ver depois, quem não conseguiu ver. Falem sobre esse assunto com a família de vocês, né? A gente tem que espalhar. Disponibilizando para isso mesmo, o conteúdo da palestra, que vocês levem para os seus familiares. É isso aí. Lembrem que o câncer de mama, se eu não me engano, é o segundo, mas com a maior incidência no Brasil e no mundo. Então é importante a gente, não só no Outubro Rosa, manter essa questão em pauta durante todo o ano e manter esse cuidado cada vez mais frequente, né? É isso aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta, é só mandar por e-mail ou deixa aqui nos comentários, tá bom? Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.